Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. É inacreditável que a autenticidade é tida como uma tendência de marketing, tendência de comunicação para 2026. Gente, isso deveria ser básico, mas de fato se perdeu muito a autenticidade nos últimos tempos e principalmente por conta da inteligência artificial. Eu estou assim em pânico com a quantidade de conteúdos escritos com ChatGPT que as pessoas não tomam a decência nem de alterar o texto. Use o ChatGPT, eu uso o ChatGPT, sou apaixonado pela ferramenta, não vivo sem inteligência artificial mais, eu sou assim um grande defensor e um grande propagador da palavra da inteligência artificial, mas a gente tem que ter consciência. Um dos grandes ativos de qualquer marca é o tom de voz, a forma como a marca se comunica. O que diferencia ela é essa personalidade. Dentro de um brand book, a gente tem um dos pilares é esse, tom de voz da marca. Então a gente tem a identidade visual, que é muito impactante, a linguagem não verbal, ela é ultra importante, ultra. Muitas vezes ela ultrapassa a linguagem não verbal. Só que o tom de voz da marca também está na identidade visual, também está na comunicação não verbal. Então tudo bem, não é que o texto vai assim, nossa, estragar toda a construção de marca. Só que você lê o texto e parece que é de uma outra empresa, ou todos os textos estão parecendo da mesma pessoa nas redes sociais, falando. É sempre aquela coisa assim, né? Isso não é. Sim, isso não é por acaso. Quando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu pedir um texto aqui pro ChatGPT pra gente ler juntos. Pera aí. Eu vou pedir pro chat fazer um texto explicando a importância do tom de voz em uma marca. Escreva um post para o Instagram em formato de carrossel explicando a importância do tom de voz, né? Do tom de voz em uma marca. Vamos lá. E aí vocês vão ver que tem um jeitinho que o chat escreve que você com certeza já viu e que é muito incômodo pra quem percebe, porque assim, não sei, quer dizer, pra mim pelo menos é, né? Eu fico em pânico com como isso é muito igual sempre, usa palavras muito parecidas e eu não gosto dessa perda de identidade que a gente tá tendo no texto. Olha só o texto que ele me trouxe. Tom de voz não é detalhe, é identidade, posicionamento e percepção de valor. Toda marca fala, mesmo quando não planeja o que dizer. O tom de voz é a forma como essa fala acontece, e é ele que define como a marca é sentida. Duas marcas podem dizer a mesma coisa, mas nunca da mesma forma, e no fim as pessoas não lembram do que você disse, lembram do como você fez sentir. O tom de voz é o que transforma informação em conexão, produto em significado, comunicação em experiência. Sem um tom de voz definido, a marca vira refém de modismos, interpretações individuais, mensagens inconsistentes. Resultado: confusão e perda do valor percebido. Com um tom de voz claro, a marca ganha coerência em todos os pontos de contato, reconhecimento imediato, autoridade e personalidade própria. Tom de voz não é jeito bonito de escrever, é estratégia. Ele nasce do posicionamento do arquétipo, da visão do mundo da marca. Marcas fortes não falam mais alto, falam com clareza, intenção e consistência. Sua marca sabe como quer ser ouvida? Se quiser, aí ele tá me perguntando aí, se quiser, posso adaptar para o... Gente, o conteúdo é ótimo. Eu gosto muito do conteúdo que ele traz. Eu concordo com quase tudo que ele disse aqui. Escrever diferente traria outros pontos que eu acho mais importantes do que o que ele traz, mas o conteúdo em si é muito bom. E eu tenho visto conteúdos cada vez melhores nas redes sociais. Tem muito conteúdo maravilhoso feito por IA. E é pra usar IA para melhorar o conteúdo sim, para aumentar a qualidade sim. Existem formas de fazer isso. Só que você tem que treinar o seu bot para você manter a marca sendo construída. Um dos grandes problemas das empresas que não construíram marca durante a pandemia, onde você vendia só por existir na internet, onde as pessoas estavam o tempo inteiro online comprando adoidado, é que essas marcas muitas vezes morreram, porque o mercado voltou a existir da mesma maneira que ele existia antes, e essas marcas viciadas em alguns trejeitos do digital não conseguiram sobreviver a essa mudança comportamental do consumidor.
E um dos fatores principais, e que foi um dos objetos de estudo mais frequentes no meu curso de Harvard, é: sem uma construção de uma marca sólida, você está fadado a algum momento ter uma crise. E isso é fato, porque assim, qualidade não é mais diferencial dentro do mercado, ponto. Ter qualidade é básico, né? Não tem pra onde fugir. Você precisa oferecer uma qualidade adequada para aquele valor que você cobra, óbvio, alinhado com o ticket que você cobra. Um produto mais barato, ele necessita muitas vezes que a qualidade seja assim prejudicada. Um produto que é feito mais rapidamente, né, um serviço mais rápido, também às vezes deixa a qualidade em segundo plano. Mas a gente precisa entender que quando você ajusta o ticket com a entrega, a qualidade está adequada, né? Então, isso é uma sensibilidade, uma balança aí bem sensível, que a gente tem que ir ajustando, inclusive junto com o consumidor, para entender o que ele percebe, se o valor está adequado ou não está adequado. Aí tem indicadores, números e tudo mais, né? Forma de você apresentar a oferta, enfim. Aí é um papo para comercial, por exemplo, onde a gente falaria sobre porcentagem de conversão de vendas e tudo mais, mas aí é um papo muito, muito, muito denso, que eu acho que foge um pouco do propósito aqui do podcast, talvez eu traga em outro momento. Mas, seguindo, quando a gente perde essa identidade na fala, a gente está perdendo aquilo que nos torna único, que é a nossa personalidade, a nossa forma de se expressar. Então, como eu disse, eu uso inteligência artificial? Uso. Como? Eu utilizo com agentes de inteligência artificial que eu mesmo construí. Eu fiz um curso de como construir agentes de IA. Sou melhor nisso? Não. Mas pro básico, serve muito bem. Claro que eu usei aí as ferramentas que me foram oferecidas nesse curso. Então, os nossos agentes de IA aqui da Wonderland Studios, eles são agentes maravilhosos. A gente usa ferramentas de construção desses GPTs e de refinamento desses GPTs. Então, a gente cria um GPT através de um briefing. Esse GPT ele é analisado por uma ferramenta de refinamento desse GPT e aí sim a gente usa esse GPT. Então, muito direcionado ao que a gente precisa. Então, a gente tem GPT, por exemplo, de precificação. A gente tem GPT que eu chamo de Social Machine, que ele é quase uma biblioteca online para mim, assim, de tudo que eu preciso. Online não, porque ele usa os meus documentos, né? Então ele usa os livros que eu utilizo para trabalhar em uma cópia digital. Ele utiliza documentos dos meus cursos em Harvard, na SPM, na FGV, que mais? Enfim, tudo que eu utilizo, assim, de base de dados, ele tem acesso de um jeito fechado, né? E ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele precisa analisar para me trazer respostas. Então, é para me trazer velocidade e aumentar a minha qualidade na entrega para os meus clientes. E eu utilizo todas essas ferramentas e outros GPTs para melhorar também o meu conteúdo. Mas assim, escrever do zero um texto é um prazer que eu tenho e que eu não pretendo perder. Então, eu muitas vezes prefiro um texto com erros de concordância. Muitas vezes eu prefiro um texto que eu não vou conseguir fazer toda semana, mas que vai ser feito por mim, com a minha visão, trazendo o que eu tenho de melhor para oferecer. E, claro, às vezes utilizando IA para fazer um aumento da qualidade, mas eu prefiro muitas vezes partir do zero e usar a IA de uma outra maneira, como um pesquisador. A gente tem um pesquisador aqui, um bot de pesquisa, que ele é excelente. Ele traz pra gente sempre links das melhores matérias para você ver, dos melhores artigos, para que a gente consiga encontrar informações com mais rapidez. Então, o Google, ele muitas vezes ele pulveriza, né, uma pesquisa, enfim. Então, o bot ele traz pra gente de um jeito organizado, já resumido, pra gente ver pra onde a gente vai. Então, existem formas de você utilizar a inteligência artificial que vai aumentar a velocidade de trabalho, vai aumentar a qualidade da sua entrega, sem você perder a sua identidade. A diferenciação no mercado, o branding, é muito, muito importante. Eu diria que hoje é um dos pilares mais relevantes quando a gente fala de estar no mercado e de se manter aí dentro do mercado nos próximos anos. Então, não dá para você arriscar isso usando um texto escrito por ChatGPT cru, com palavras assim, que é claramente ChatGPT. Por exemplo, aqui ele fala tem uma coisa que é muito característica de ChatGPT, frases pequenininhas, né? Então, tom de voz não é detalhe. Aí ele traz afirmações, né? É identidade, posicionamento, percepção de valor. Isso é muito característico de ChatGPT. Aí logo em seguida, toda marca fala, mesmo quando não planeja o que dizer. É muito poético, né? Nem sempre essa poesia combina com as pessoas. Tem gente que se encaixa nisso aqui perfeitamente, mas muitas não, né? Aí aqui, lista também do que né? Esses bullet points eu amo, mas não dá. E outra coisa que
Tom de voz não é jeito bonito de escrever, é estratégia. Ele sempre usa essa estratégia, ele usa muito simbólico, palavras crucial também. A crucial até deu uma parada. E isso aqui que eu li pra vocês, inclusive, ele é dentro do meu ChatGPT. E meu ChatGPT já é gato escaldado, de tanto que eu viro pra ele e falo assim, escreva de outras maneiras. Eu dou pra ele, quando eu preciso de um texto, eu dou pra ele diretrizes do que eu preciso, né? Outra coisa aqui que é muito clássico de ChatGPT. Marcas fortes não falam mais alto. Falam com clareza, intenção e consistência. Muitas palavras-chave que ChatGPT utiliza, que são realmente muito frequentes no nosso vocabulário e num texto escrito por copywriter. Tá excelente a seleção de palavras. O problema é que no todo fica bobo, fica esquisito, fica com cara de IA, fica com cara de ChatGPT. A inteligência artificial ela funciona com tokens, né? Então tokens são palavras-chave. Então o texto ele parece um monte de palavra-chave e frase de efeito jogada. Então falta conexão, falta um clímax, falta uma coisa que envolve, sabe? Falta algo que eu amo trazer aqui pro podcast, por exemplo, que são as histórias, né? Os exemplos que são super específicos e que são repertório daquele profissional, daquela empresa. Então eu sinto falta muito daquele creator também, né? Do criador de conteúdo como um todo. Então eu tô sentindo que a internet tá ficando cada vez mais uma cópia e cola do ChatGPT. E assim, se eu quisesse ver esse conteúdo pelo ChatGPT, eu pediria pro ChatGPT, eu não estaria rolando o feed. Eu sei que existe todo um trabalho de ter a ideia, de passar pro ChatGPT, de organizar isso num carrossel e de publicar. Então, beleza, existe sim um trabalho. Mas eu acho que a gente tem um prejuízo aí muito grande. Aí, falando de autenticidade ainda, o Adam Mosseri, que é o diretor do Instagram, e ele publicou justamente falando que um dos diferenciais com esse aumento do uso de inteligência artificial não é o que dá pra fazer, mas o que aquele creator faria que ninguém mais faria. Então ele tá trazendo aí pro mercado de influência, pro mercado de criadores de conteúdo, a visão de que cada vez mais a sua personalidade, aquilo que te torna único no mercado, é o que vai fazer você continuar sendo relevante. Eu já tô falando isso, ó, há muito tempo. Já tem tendências de comportamento que mostram a necessidade disso. Por exemplo, o aumento de perfis menores, né? Então as pessoas estão criando perfis nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, para menos pessoas, para poderem se expressar com mais transparência, sem filtros. Existe uma urgência de se expressar sem filtros. Uma urgência de tirar da frente essa coisa de performar, essa coisa de ter números, essa coisa de viralizar e começar a pensar em poucos, né, que estão vendo, mas que vão entender, que vão se conectar. Ou seja, ser autêntico, ser autoral, ser espontâneo e conectar. Então as pessoas estão com carência de rede social com cara de rede social. Basicamente é isso. A rede social virou um grande palco, né? E é muito chato. É muito chato todo mundo querendo palco. Falta gente, falta pessoa física. Então, assim, eu mostro um pouco do meu dia a dia, um pouco dos meus hábitos, porque isso é importante para a construção da minha marca. Muita gente não entende, muita gente não se conecta, muita gente vai embora porque não quer ver isso. E olha que nem é exagerado, eu posto pouco da minha vida pessoal. Mas o ponto é que a minha vida pessoal performa muito melhor às vezes do que meus conteúdos. Por quê? Porque as pessoas têm carência de saber quem tá por trás daquele conteúdo. A gente gosta de saber quem tá por trás de uma marca. Cada vez mais, inclusive. Então, assim, essa autoralidade, essa transparência, essa espontaneidade, ela é urgente. Ela é referência aí como para os próximos anos de diferenciação no mercado. Então a gente precisa entender que isso é sim um ativo da marca e que está sendo perdido com a inteligência artificial. Agora eu vou entrar num ponto da autenticidade aqui, da criação, que vai ser um pouco sensível. Os artistas, eles estão reclamando muito, né, da inteligência artificial, que provavelmente vai tomar o trabalho de alguns. E vai mesmo, assim como de muitas pessoas, inclusive da parte de criação de conteúdo, como o ChatGPT já está tomando o trabalho de muitos copywriters, porque ele é melhor do que muitos copywriters. Já trabalhei com muito copywriter e, de fato, o ChatGPT dá banho em vários. Porque as pessoas não têm repertório, elas não leem, elas não trabalham para se melhorar enquanto copywriter, porque nem vale a pena. É uma profissão muito mal paga. Então não tem como. De fato, um copywriter ele não tem como ler os melhores livros, muitas vezes. Ele não tem como assistir os melhores filmes, como se dedicar nesse aumento de repertório, porque assim, ele tá lá batalhando para conseguir um valor mensal legal, porque é uma profissão mal paga, infelizmente.
E no Brasil e no mundo, se você não dança conforme a música, o seu produto ele não tem preço. Então é uma indústria, né? É um problema que se retroalimenta, né? Então assim, de modo geral, os copywriters vão sim perder mercado. Ponto. Os designers também já estão perdendo mercado para algumas coisas. Já existem formas de você criar automações do ChatGPT que já cria carrossel automaticamente no Canva. Então você faz essa automação e o Canva já cria para você assim 10 carrosséis de uma vez só. É bizarro. E a qualidade disso altíssima. Nível empresa muito boa de social media. Então, assim, a gente achar que a inteligência artificial é um demônio, um problema, é bobagem, né? Não tem como. É que nem quando o Google chegou pra gente, a gente tinha medo de usar o Google e tudo mais, e hoje em dia ele é mais do que necessário, ele é primordial para o nosso dia a dia, né? Todo mundo usa de uma maneira ou de outra. E a inteligência artificial da mesma maneira. Falando de autoralidade, o ChatGPT, o Gemini e outras, eu uso muito o ChatGPT e o Gemini. Eles são muito personalizáveis para você e eles são muito bons para você melhorar a forma de se expressar. Então é como se você pudesse trazer a sua essência para quase tudo, desde que você saiba fazer isso. Por exemplo, eu uso muito, na verdade eu uso muito não, né? Estou testando muito criar imagens com o Gemini para trazer cada vez mais personalidade para minha marca. Vou explicar como na prática, e por isso que eu dei o disclaimer dos artistas. De fato, editores de foto, etc. Se vocês não utilizarem a inteligência artificial a favor de vocês, vocês vão sair do mercado. Ponto. Não tem como. Então, assim, não adianta falar que não vão usar para isso, que é errado, etc., porque vão usar. Então, usei, eu sei que é polêmico, muita gente é contra usar o ChatGPT e o Gemini para criar imagens, para criar ilustrações, para criar artes, mas a gente precisa, porque a gente precisa baratear, porque o mercado está fazendo isso. Então, se a gente não dança conforme a música, a gente sai do mercado, a gente tem um custo que o mercado não permite a gente ter. E assim como o conteúdo de alta qualidade é elitizado, o acesso à arte, a design de alto padrão é muito caro. Então a inteligência artificial ela vem para mudar esse mercado e para baratear esse mercado. Ponto. Então, assim, isso é um alerta não só para a galera que está nesse mercado, mas para todo mundo. Ou você tá atento para como a inteligência artificial pode atrapalhar o seu trabalho e entender como você usa isso para você se reinventar, ou você vai em algum momento ser aí pego de surpresa e perder o seu trabalho e perder a sua renda. Tem que tomar muito cuidado, porque isso de fato de uma hora para outra pode mudar muito. Então vamos lá, voltando pro raciocínio aqui da autenticidade. Eu pego uma imagem de um banco de imagens que a gente utiliza na agência, ponho dentro do Gemini e faço os ajustes. Então, antes, o que demoraria horas pra gente fazer alguma coisa, eu faço aqui rapidinho. Porque muitas vezes eu gosto muito de criar. Eu gosto muito de estar na frente de algumas coisas. Então, os conteúdos da Wonderland Studio, sou eu que crio, sou eu que edito, sou eu que escrevo, sou eu que escolho as imagens. Porque essa frente é importante eu participar de vez em quando para eu poder trazer insights para minha equipe, treinar os meus colaboradores. Então eu me obrigo a estar nesse operacional, mesmo que às vezes eu não queira, porque ele é importante, sim. E muitas vezes o tempo de fazer um briefing é o tempo de você desenvolver. Ponto, tá? De verdade. Então, eu pego, às vezes, quando eu preciso de uma imagem, e eu pego, vamos lá, sei lá, uma poltrona que ela é vermelha, e eu quero ela verde. Eu jogo no Gemini e peço pra trocar pra uma poltrona, a poltrona da cor vermelha pra verde. O que eu demoraria horas pra fazer isso no Photoshop, eu faço rapidinho no Gemini. E isso permite com que eu continue trabalhando nesse operacional. Então, com menos tempo eu faço mais e me permite estar nesse operacional criando, explorando a minha criatividade, meu senso de design, meu senso de estética, meu senso de ferramentas também, porque nada pior do que você ter alguém num cargo de liderança que não sabe usar a ferramenta que a equipe precisa utilizar. Ele não vai saber cobrar. Tanto que quando eu treinei a minha primeira funcionária, eu virei para ela e falei assim: olha, é o seguinte, eu sei que você odeia mexer com Photoshop, mas você precisa aprender, porque você vai ter uma equipe para liderar em breve. E eu preciso que você saiba mexer com Photoshop. Hoje, ela trabalha comigo há mais de 2 anos e ela é um exemplo disso. Ela é maravilhosa nisso, porque eu treinei ela para ela saber comandar isso. E quando acontece alguma bomba que não tem quem resolva, ela consegue resolver. Então, assim, essa autonomia ela é impagável, tá? Enfim, fiz um parênteses aqui sobre
assim, estratégias minhas enquanto líder, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, porque é uma boa visão. E, enfim, não sei se faz sentido pra você, pra mim faz, e pra mim é uma coisa que eu não abro mão, é um dos pilares do meu business. Essa coisa meio hands-on, de transitar entre diferentes níveis e diferentes áreas, uma hierarquia mais flexível, vamos dizer assim. E aí, o Gemini, ele é maravilhoso. Além disso, de você modificar fotos, você pode criar outros estilos. Então, eu sou apaixonado pelo Salvador Dalí, o pintor surrealista espanhol. Ele é espanhol, né? Espanhol. E uma das coisas que eu fiz foi colocar uma imagem, uma foto que eu fiz no meu café da manhã e pedir para ele transformar isso em em uma foto surrealista. Que inclusive eu vou usar de capa nesse episódio aqui. Então eu vou usar uma capa feita no Gemini de uma imagem surrealista criada pelo Gemini para vocês verem que eu criei. E, gente, é muito divertido. Começa por aí, é muito divertido e eu consigo me expressar, eu consigo pedir ajustes, eu consigo fazer 10, 20, 30 ajustes se necessário com um custo fixo ultra barato do Gemini. Então, assim, é uma forma também de você trazer mais autenticidade para sua comunicação, se expressar melhor. Então, por exemplo, uma empresa pequena ou média, ela não tem dinheiro para pagar para fazer uma campanha caríssima que custaria R$ 1 milhão. Mas a inteligência artificial permite ela criar campanhas que seriam criadas utilizando R$ 1 milhão com menos de R$ 100. Acalmem-se, porque isso é muito difícil, não é uma coisa que você estala o dedo e acontece, mas hoje está muito mais próximo da realidade das pequenas e médias empresas do que estava há alguns anos atrás. Então isso está democratizando a forma de se expressar com alta qualidade. Assim, claro, tem que ter uma boa direção, um bom roteiro, um bom briefing, uma boa ideia. Então, a parte sensorial, a parte sensível da coisa, a parte humana da coisa, ela é indispensável. Mas a parte operacional e prática barateou demais para ser executado. Então eu entendo o medo dos profissionais dessa área, mas eu também entendo que eles podem se tornar os diretores disso tudo, né? As cabeças pensantes disso tudo, já que eles têm repertório. E claro que isso nunca vai deixar de existir. O feito por pessoas vai se fundir com o feito por IA. Vai ser uma mescla. Uma coisa não vai acabar com a outra, vai se juntar. Claro que vai mudar a forma como o mercado vai funcionar. Já mudou. Mas uma coisa não vai matar 100% a outra. E quem vai ficar no mercado? Quem é bom. Quem tem qualidade, repertório, quem se diferencia. Então, mas isso sempre vai ser assim. As pessoas que são medianas, elas sempre vão desaparecer mais cedo ou mais tarde do mercado. E por isso que a gente se manter em constante aprendizado hoje em dia é urgente. Esse lifelong learning, que é aprendizado ao longo da vida, não é mais uma escolha, é uma necessidade. Você tem que estar em constante aprendizado. E não precisa ser necessariamente da sua área, mas pode ser de áreas correlatas ou até mesmo de áreas aleatórias para você ter repertório, para você alimentar as suas ideias. Você estar vendo coisas que não são do seu dia a dia abre janelas mentais de pensamento maravilhosas. Só para concluir a ideia da inteligência artificial, eu estou conseguindo criar campanhas publicitárias para minha empresa que estão no meu site, inclusive, algumas usando IA, outras não, mas todas elas híbridas, né, entre IA e coisas feitas por humanos, todas 100% híbridas, nada gerada do zero, nada 100% IA, nada mesmo. E que assim, hoje eu sinto que a gente consegue se expressar com muito mais precisão e com custo muito mais baixo. Então a inteligência artificial ela também pode ser uma ferramenta de aumento da autenticidade e de aumento da autoralidade, enfim. Eu sei que é controverso e que parece estranho eu falar que a inteligência artificial ajuda você a ser autoral, mas de certo modo ajuda. Então, eu não vou entrar nessa filosofia do se é certo, se é errado, se é ético ou se não é ético, porque não cabe a mim. Eu não sou dessa área de advocacia. Eu acho que tem diversos problemas, sim, que a inteligência artificial está construindo, mas eu sou muito sincero em relação a isso. Eu acho que a gente tem que dançar um pouco conforme a música, e senão a gente fica se tornando aquelas pessoas que faz aquele monte de alarde que parece tribunais das minúsculas causas. Você não vai conseguir resolver esse problema se você não for uma grande potência no mundo do direito e no mundo da legislação no Brasil, né? Então, ou no mundo, enfim. Então, será que é você que tem que falar sobre isso? Será que é você? Então, assim,
Em vez de, claro, defenda a sua ideologia, viva a sua ideologia, não quero tirar isso. Mas eu acho que a gente tem que sim dançar um pouquinho conforme a música, senão a gente fica muito descolado da cultura e do comportamento atual e a gente acaba se perdendo e perdendo oportunidades muito importantes. Bom, esse episódio vai ser mais curto, porque eu acho que ele já foi denso demais. E fica aqui então um convite pra você pegar. Se você queria um episódio mais comprido, de ouvir outros episódios. E que é sempre um prazer ter vocês aqui maratonando o podcast. Fico muito feliz, inclusive, que vocês façam isso. E alguns, né? Eu sei que não são todos, mas alguns maratonam o podcast. Obrigado pelo carinho. Agradeço quem ouviu até aqui. Lembrando, precisando dessa visão personalizada para sua empresa, nós temos a W360, que é uma consultoria estratégica que vai desde o business até todas as frentes de comunicação, super completa, cheia de insights, totalmente personalizável para o seu business, de acordo com o momento em que você está, com as suas necessidades e tudo mais. Metodologia própria da Wonderland Studio que eu desenvolvi com estudo, muito estudo, e que hoje também conta com os meus bots proprietários de inteligência artificial, para trazer ainda mais qualidade, para trazer um custo ainda mais interessante para o nosso cliente. Então, é um fator de entregar mais qualidade e baratear o nosso produto para vocês. E é um serviço totalmente humano, totalmente autoral e, e assim, que todo mundo que contrata ama de paixão, porque a gente traz realmente essa ajuda no ser mais autoral, no ter objetivos mais claros, no ser mais autêntico, no ser mais espontâneo, sem perder de vista objetivos e estratégia. Porque hoje essa urgência, né, de viver as tendências e tudo mais, de fato está fazendo com que as empresas se percam muito na comunicação e nas estratégias. O business, essa parte de business fica doida, né? O que eu tenho que fazer agora com a inteligência artificial? Eu invisto em uma ferramenta proprietária ou eu utilizo o ChatGPT com um bot? A gente consegue te trazer esse tom também, né? Do para onde a gente acha que o seu business precisa ser encaminhado. E aí a gente testa isso juntos, coleta esses dados e toma outras decisões juntos. Então é um ciclo fechado, né? De objetivo, aí a gente levanta uma hipótese, cria, né, uma estratégia, testa essa estratégia, coleta os dados e a gente realimenta esse fluxo aí para a gente melhorar o objetivo, a hipótese e a estratégia, e aí testar essa nova estratégia, enfim. É um ciclo sem fim de melhoria que é muito eficiente e que vai ser assim uma chave de virada com certeza aí no seu business. E nós também temos essa consultoria para pessoas que estão começando a empreender, né? Para empreendedores menores, que precisam de uma visão aí de mercado, precisam de uma visão de como se estruturar enquanto empresa. Então, também temos esse produto modelado para esse tipo de público, tá bom? Lembrem-se de me seguir nas redes sociais, @wonderland, principalmente no Instagram e no Instagram e no Threads eu uso muito, também uso o TikTok, mas eu sou mais Instagram e Threads. Sim, eu uso Threads e eu amo de paixão. Meu Twitter tá abandonado, inclusive, depois do Threads, porque eu gosto muito mais da atmosfera do Threads, do algoritmo deles. O Twitter tá cheio de anúncio, o Threads ainda não tem anúncio, é maravilhoso. E o que mais que eu ia falar pra vocês, gente? Ah, claro, avaliem o podcast e indiquem para os amigos. É muito importante vocês fazerem essa ajuda na divulgação para que o podcast cresça. O podcast ele é para ter bastante informação, para ser um lugar de troca muito rica entre a gente, mas eu preciso de audiência para justificar as horas dedicadas em pesquisa, curadoria e gravação e divulgação. Então me ajudem a divulgar o podcast. Tá crescendo, eu tô muito feliz com o crescimento do podcast, tá sempre crescendo, mas dá para acelerar isso aí. Então conto com vocês. Se você indicar para uma pessoa, se você indicar para 3 pessoas, então você já ajuda demais. Pega um episódio que você gosta ou esse daqui indica para essas pessoas que ajuda muito. Tchau e até o próximo episódio ou aí pelas redes sociais.